Chegamos aqui à parte 3 do nosso capítulo 11, um capítulo muito longo com muitas coisas pra gente falar. Então, primeiramente aqui, vamos falar sobre a China, né? A China, que é uma região muito ocupada há bastante tempo, há milhares de anos. Os primeiros reinos chineses são ali de pelo menos 1000 a.C., uma das nações mais antigas do mundo. Ao longo dos últimos milênios, os reinos chineses mantiveram fortes relações comerciais com outras regiões do mundo, com a Europa, com o Oriente Médio. O território que hoje corresponde à China, principalmente a partir ali do ano 1000, foi muito invadido por diversos lugares. Tanto pelo Império Mongol, pelo Império Japonês e também pelos Estados Unidos, em determinados períodos. Em 1910, ali já próximo ali à Primeira Guerra Mundial, o Japão, que precisava de recursos naturais para a sua indústria, acabou invadindo a região da Península da Coreia, onde hoje estão Coreia do Sul e Coreia do Norte, e também ali próximo à Segunda Guerra Mundial, acabou invadindo a Manchúria, a região ali próximo à Coreia. Tá? Esses conflitos entre Japão e China, a Segunda Guerra Sino-Japonesa acabou entrando dentro da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a China acabou se aliando aos Estados Unidos e também à União Soviética, bem como o Reino Unido, na luta contra o Japão. Depois da Segunda Guerra Mundial, a China voltou a viver uma guerra civil muito grande. A gente já falou da guerra civil chinesa lá atrás, tá? Guerra civil entre capitalistas, nacionalistas e socialistas. Em 1949, os socialistas venceram os capitalistas. Esses nacionalistas capitalistas acabaram indo para a ilha de Taiwan e os socialistas acabaram comandando a China continental sob liderança do Mao Tse-tung, no início com apoio da União Soviética. Com o tempo, a União Soviética acabou ajudando ali na estruturação econômica da China, com a ampliação de diversos planos para modernizar a economia e a infraestrutura chinesa, principalmente o setor industrial, metalúrgico e siderúrgico, além de indústrias ligadas à exploração de petróleo, indústrias energéticas. Porém, em 1958, China e União Soviética acabaram entrando em desacordo, tá? Foi cada um para o lado, e aí a China passou a seguir ali um socialismo, um bloco socialista diferente ali do que a União Soviética estava ali na região. A partir dos anos 1970, aconteceu a morte do Mao Tse-tung, né, líder do Partido Comunista Chinês durante a Guerra Civil. E após a morte dele, parece que literalmente o pessoal mudou a chavinha e a China passou a realizar diversas aberturas econômicas e o começo de abertura nas relações diplomáticas com diversos países capitalistas, dentre eles Estados Unidos e o Brasil também. Atualmente, a China é considerada uma superpotência global ao lado dos Estados Unidos, com influência em todos os continentes, a maioria dos países, tendo ali aquela coisa que a gente falou do socialismo de mercado, onde a política do país é controlada pelo Partido Comunista Chinês, mas a economia é liberal, é uma economia de mercado, baseada na exportação de produtos e também no mercado interno. Hoje, a China acabou se tornando um importante foco de investimentos estrangeiros e também da entrada de capital de outros lugares. Apesar dessa abertura, a China não é um país muito democrático, aberto politicamente. O regime autoritário, as diferenças culturais e as desigualdades socioeconômicas tornam-se um motivo de grande tensão dentro da sociedade chinesa. Tensões envolvendo regiões como Hong Kong, que foi território do Reino Unido, que foi território da Inglaterra até 1997, de Taiwan, que o governo chinês chama de uma província rebelde. Taiwan, lembra, que foi para onde o pessoal capitalista, depois da Guerra Civil, foi. Temos também a região do Himalaia, a região do Tibete, onde nós temos ali a região onde está o Monte Everest, pessoal. Onde é uma região sendo muito importante para a China, justamente por ser nascendo os principais rios do país, tá? É uma região que tem rica em recursos naturais também, que vem ali buscando ali uma independência do governo central chinês em Pequim. Aí tem a foto do Xi Jinping, né, atual presidente da China. Nos últimos anos a China vem passando por grandes tensões com os Estados Unidos, uma guerra comercial que acabou crescendo bastante durante o governo do presidente Donald Trump, onde
As restrições comerciais, imposição de tarifas, impostos a produtos chineses foram marcaram a tensão entre esses dois países. Outro ponto de divergência entre o governo chinês e diversos países é o desrespeito a minorias locais, como por exemplo os uigures. E assim, quando a gente fala minoria na China, a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Minorias, 2, 3% da população, são ali nada 20, 30 milhões de pessoas. Minorias étnicas na China acabam sofrendo perseguições, uma política de apagar essa identidade desses povos. Além, claro, de busca por uma intervenção ali chinesa em assuntos internos, como por exemplo de Hong Kong. Hong Kong que, por conta do tratado assinado ali com o Reino Unido, tem uma autonomia até 2047, mas a China quer controlar diversos assuntos da Hong Kong antes do final desse acordo. Nos últimos anos, aliás, Hong Kong vem passando por diversos protestos, justamente denunciando essa tentativa da China de tentar contornar esse acordo, né, o que vem tentando várias repressão, perseguição a jornalistas, várias pessoas sendo feridas, presas, por conta justamente de tentarem protestar contra essa intervenção do governo chinês. Lembrando que Hong Kong tem eleições ali, tem eleições normais, faz parte do acordo, e na China continental essas eleições não acontecem ali. O partido comunista, acaba dominando a política por completo. Chegamos ao Japão. O Japão, que historicamente sempre foi um país fechado, e o fato dele ser uma ilha, um arquipélago de ilhas, acabou facilitando isso. Por volta de 1650, os europeus, no geral, vão realizar negociações ali. O shogunato Tokugawa acabou fechando o país. O país ficou fechado até entre 1650 e 1854, ali por volta de 200 anos ali. Só que, em 1854, uma missão militar liderada pelo Comodoro dos Estados Unidos, Matthew Perry, acabou reiniciando à força as relações econômicas do Japão. Como é que aconteceu isso? Através da diplomacia da canhoneira. Ou vocês abrem os portos e começam a comprar produtos dos Estados Unidos, ou a gente vai destruir as cidades costeiras de vocês. Ok? Ou vocês compram nossos produtos pro bem, ou compram pro mal. Nas décadas seguintes, o Japão viveu a chamada Era Meiji, quando o país acabou se modernizando, realizando reformas econômicas e agrárias e priorizando o desenvolvimento industrial e armamentista. Mas o Japão tem um território pequeno e poucos recursos naturais. E por conta disso, o Japão adotou uma postura imperialista, buscando novos territórios, invadindo literalmente, como invadiu a Coreia, a ilha de Taiwan e a Manchúria chinesa, em busca de recursos naturais que eles não tinham no território. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país estava sob a liderança do imperador Hirohito, que se aliou à Alemanha nazista, do Adolf Hitler, e à Itália fascista, do Benito Mussolini, expandindo ali os seus domínios na Ásia e na Oceania. Após um ataque de aviões do Japão à base naval de Pearl Harbor, nos Estados Unidos, ali no Havaí, o Japão acabou entrando na Segunda Guerra Mundial e a guerra no Pacífico acabou se iniciando. O conflito terminou apenas em 1945, foi ali de 1941 até 1945, quando os Estados Unidos acabou, depois de derrotar o Japão, sem precisar com o exército, com a marinha e com a aeronáutica, depois que o Japão estava totalmente derrotado, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas, uma em Nagasaki, a outra em Hiroshima, obrigando os japoneses a se render de qualquer forma. Nos anos seguintes, os Estados Unidos continuou ocupando o Japão até 1952, quando promoveram ali diversas mudanças políticas e econômicas dentro do Japão. E para evitar o crescimento da influência da União Soviética sobre o Japão e evitar o que aconteceu na Europa, os Estados Unidos acabou criando o chamado Plano Colombo, que financiou a recuperação e reconstrução do Japão, da economia japonesa. A partir dos anos 1950, depois desses investimentos, o Japão viveu seus anos, o milagre econômico japonês, cresceu muito, se tornou um importante polo de investimentos em outros lugares. Portos, ferrovias, aeroportos, centros de pesquisa. Desenvolvimento tecnológico fez com que as indústrias japonesas
se tornassem muito modernas e muito competitivas no mercado mundial, como a gente acaba conhecendo hoje. Chegamos à Índia. A Índia, durante o período colonial, Índia, Paquistão e Bangladesh estiveram sob o comando do chamado Raj britânico, ou Indostão britânico, vocês podem ouvir em cursos vestibulares, esses dois nomes. Em 1947, a Índia passou por um processo de independência, que acabou dividindo esse território que estava ali sob domínio da Reino Unido em Índia, Paquistão, e o Paquistão acabou se dividindo depois, né, em Paquistão Oriental, que passou a se chamar Bangladesh aqui, e também o Paquistão. Nesse ano de independência, conflitos sangrentos dentro da Índia entre a maioria hindu e a minoria muçulmana acabaram fazendo com que tanto Índia quanto o Paquistão buscando se armar ali, inclusive com bombas atômicas. Tinha uma tensão muito grande hoje, especialmente pela chamada região da Caxemira. A Caxemira é uma região também no Himalaia, onde existem diversas montanhas que são nascentes de diversos rios, entre eles o Indo. E essa região da Caxemira acaba sendo disputada tanto por Paquistão, Índia e também pela China, justamente por conta da região ser o berçário de diversos rios e também de solos férteis e uma elevada importância para a região, uma vez que o Paquistão, parte da Índia também, são regiões que têm um clima semiárido, em partes, e também por conta da grande população. Toda litro de água é importante para o Paquistão, para a Índia e também para a China, uma vez que as populações desses países são gigantescas. O Paquistão acabou vendo essa ocupação como uma forma de opressão da Índia. Além dos desgastes provocados por essas lutas intermináveis e uma corrida armamentista, o Paquistão e a Índia acabaram criando armamentos nucleares, arsenais nucleares. A Índia acabou criando seu próprio programa nuclear. O Paquistão, financiado pela Arábia Saudita, acabou também criando um arsenal nuclear. E aqui, né, em 2018, a estimativa é que o Paquistão teria entre 140 e 150 armas nucleares e a Índia entre 130 e 140. A situação entre os dois países acaba preocupando muito a comunidade internacional, justamente por qualquer escalada entre essas tensões pode levar a um conflito atômico, um conflito de bombas nucleares, que vai afetar não só a região, mas também o mundo inteiro. Ok? Fechamos aqui com esse capítulo muito complexo, muito extenso. Peço que vocês leiam os slides, estudem, leiam um livro, procurem vídeos, assistam bastante, porque esse é um conteúdo que vocês literalmente vão usar bastante, tá? Pelo menos nos próximos 4, 5, 6 anos vocês vão usar bastante. Tanto no ensino médio, como também para prestar vestibular, para prestar o Enem, entrar ali na faculdade. Então, qualquer caso de dúvidas, entre em contato comigo para que eu possa ajudá-los, para que eu possa orientá-los. E até a próxima aula. Tchau!